Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveitando o momento que os irmãos estão de pé, eu quero ler 2 versículos aqui na palavra do Senhor, juntamente com os irmãos. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versos 1 e 2. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Oremos mais uma vez. Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e pedimos ao Pai Celestial que o Espírito Santo do Senhor nos dê, ó Pai Celestial, a condição de podermos receber a Tua palavra em nossos corações, e também, ó Pai Celestial, que possamos sermos transformados, ó Pai, segundo o que for necessário, ó Pai, que o Teu Espírito tenha plena liberdade, ó Deus, de nos moldar segundo a vontade do Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero dizer para os irmãos que estou muito feliz por estar aqui nesta noite. Sinto honrado aí pela pessoa do pastor Arnaldo ter me convidado para trazer aqui uma palavra. Costumo dizer que eu não sou pregador, né? Mas a gente aprendeu também que pregar é transmitir informação, né? Transmitir informação é pregar. Então eu tenho algumas informações da Bíblia, né, para transmitir para os irmãos. Informações estas que eu creio que vocês já ouviram, não só uma vez, mas ouviram já muitas vezes essas informações. Mas eu creio que o Espírito do Senhor, cada vez que Ele nos permite termos informações da palavra de Deus, e nós, prezados irmãos, acatamos estas informações, né? Nós deixemos estas informações ser pregadas dentro de nós. Então, cada vez que isto acontece, é porque o Espírito de Deus está usando de misericórdia para conosco, né? Para que através destas informações, vinda de Deus, possamos alcançar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu costumo dizer que pregar não é diferente, né, de quando a gente quer colocar aí no mural alguma informação, colocar aqui como está escrito ali, ó, círculo de oração. Alguém pregou aquilo ali. Alguém pregou ali algo dizendo visitantes. E aquilo que foi pregado, a parede simplesmente aceitou. E está ali agora para todo mundo ver o que foi pregado. E nós não somos diferentes, prezados irmãos, destas paredes. Quando nós aceitamos aquilo que é pregado, permanecer em nós. Aquilo que é pregado, permanecer em nós. Porque se o que é pregado permanecer em nós, a pregação, irmãos, não foi descartada. Ela não foi descartada. E esta informação que permanece em nós é que nos faz nós permanecer em Jesus. É o que nos faz nós permanecer em Jesus. É quando a palavra dele permanece em nós. Nós permanecemos nele. Agora, quando a palavra dele não permanece em nós, irmãos, porque isso depende de nós, Quando a palavra dele não permanece em nós,
nós também não permanecemos nele. Nós não permanecemos nele. Mas eu quero, antes de entrar aqui no contexto da palavra que eu queria trazer para os irmãos, eu quero dizer para os irmãos que a gente, fazendo a obra de Deus, lá em Barão, a gente tem aprendido muito, né, com os desafios da obra de Deus, e por onde a gente tem passado também, a gente vai aprendendo, né, com tudo aquilo que a gente vive, né. Quando eu estava vindo, eu havia marcado com um pastor que eu conheci, né. Esse pastor, ele é nascido lá na cidade de Barão de Grajaú, e o tempo em que ele viveu por lá, ele vivia perdido no mundo, era uma pessoa viciada na bebida alcoólica e também todos os prazeres da carne. Ele vivia uma vida totalmente depravada quando vivia em Barão de Grajaú, e todos que conheceram a ele ali não dava nada por ele. E Deus permitiu que ele mudasse para Brasília, e em Brasília ele se converteu a Cristo, e Deus o abençoou, transformou a vida dele e fez dele um pastor. E deu a ele um emprego muito assim importante, né, trabalhando no Tribunal de Contas do governo, dentro lá do Palácio, do Planalto. E é um homem hoje de grande conceito. Mas o que me alegra, irmãos, não é simplesmente o testemunho da vida dele, é o trabalho que ele faz para Jesus. Ele assumiu um trabalho lá em uma favela dentro de Brasília, um setor chamado estrutural, né? Quem conhece Brasília certamente conhece esse setor de uma favela lá chamada setor estrutural. É um território de invasão, né? E formou-se ali aquela favela, e o pastor dele anteriormente havia mandado um obreiro para ali. O obreiro abriu o trabalho, começou um trabalho ali naquela favela, porém abandonou o trabalho, não quis mais dar sequência. Então ele recebeu esse desafio de dar continuidade a esse trabalho dentro dessa favela, e Deus deu graça a ele. E eu passei lá na igreja dele, uma igreja, prezados irmãos, dentro da favela, mas uma igreja simples, mas porém cheia da presença de Deus. Uma igreja que eu acredito que ela conta ali com seus 50 membros. E ele disse: Pastor Moisés, tá vendo esses jovens aí? Eram todos da rua, tirado das drogas, tirado das biqueiras. Irmãos, um grupo de jovens, não só jovens, como às vezes pessoas já senhores, que viviam uma vida na rua, às vezes não tinha um lar, não tinha uma família, né? Viviam jogados, mas hoje estão na igreja e Deus está abençoando aquelas vidas. Deus está abençoando aquelas vidas. Uma igreja, prezados irmãos, que ama fazer a obra de Deus. O pastor, apesar de ser uma igreja de favela, num setor pobre, um setor difícil de se viver, o pastor, ele me apresentou ali. Ele falou para a igreja do trabalho que a gente faz lá em Barão de Grajaú. Ele falou um pouquinho da dificuldade que ganhar almas e ter uma igreja dentro de Barão de Grajaú. Ele falou um pouquinho para a igreja, ele fez uma conscientização para a igreja, e depois ele pediu uma oferta. Falou: olha, não vamos tirar uma oferta para o pastor Moisés, que ele está construindo lá em Barão, na minha cidade natal, está construindo lá um templo, e eu queria que os irmãos dessem uma oferta. A oferta do culto hoje vai ser para o pastor Moisés, lá para a construção do templo.
Irmãos, apesar de ser um lugar tão pobre, pobre mesmo, lá as ruas, o esgoto corre a céu aberto. As ruas de terra, onde os entulhos de construções que eles fazem na região, é jogado nas ruas para tapar os buracos. Então aquelas ruas todas cheias de entulhos, né, para tapar buraco. E ele fez a oferta, na oferta de culto, deu R$480, e aí o pastor inteirou 600, ele falou, eu vou inteirar. Depois ele foi me passar, ele falou, deu R$480 a oferta do culto, e eu vou inteirar 600 aqui, e eu louvei a Deus, não pelo valor, irmãos, mas por ver uma igreja que acredita na obra de Deus, uma igreja que ama a obra de Deus. E a gente vai aprendendo com isso, irmãos. Os cultos lá, prezados irmãos, eu participei de um culto na sede e participei desse culto na igreja dele. Eu participei de um culto na sede dele, né, onde que ele congrega. Os cultos lá, dia de semana, começam às 8 horas da noite. Os cultos dia de semana começam às 8 horas da noite. Aí eu perguntei, por que, pastor, que os cultos dia de semana começam às 8 horas? Ele falou assim, para dar tempo, quem para do seu serviço, né, vir do serviço, chegar em casa, às vezes pega engarrafamento no trânsito, porque Brasília, né, é cidade, é capital, né, então tem engarrafamento, então dá tempo a pessoa sair do serviço, passar em casa, tomar banho e ir para a igreja. Não tem desculpa, né, aqueles que param, eu paro 6 horas, não dá tempo estar no culto. Os cultos dia de semana começa 8 horas da noite e vai até às 10 e ninguém reclama, todo mundo feliz. Todo mundo feliz, né? E aí nos cultos de domingo, irmãos, ele disse, os cultos de domingo começam às 6 horas da tarde. E eu tive no culto de ensino, lá na sede, 6 horas da tarde, que começou o culto, a maioria da igreja já estava presente. Quando começou o culto, quando foi cantar os hinos da harpa, a maioria dos crentes que congregou aquele dia, já estava presente 6 horas da tarde, quando estava começando. E o culto de domingo começa às 6. Eu falei, e por que domingo começa às 6? Ele falou, começa às 6, é um culto mais rápido, termina às 8, às vezes quando muito, 8h30. Para dar tempo àqueles que gostam de comer uma pizza, ir no lanche, né? Dia de domingo, é dia de levar a mulher às vezes para comer um salgadinho, para tomar um sorvete. Então não atrapalha o lazer de quem quer ir para a igreja e quer levar a esposa, a namorada para tomar um sorvete ou comer uma pizza. Eu falei, muito estratégico, né? E a gente vai aprendendo, prezados irmãos, que cada lugar depende de estratégias para trabalhar, né? E a gente vai aprendendo com isso. E eu fiquei muito feliz, né, de ter participado e ter presenciado estas coisas que nos edificam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero ir para a palavra, prezados irmãos, porque a palavra do Senhor é preciosa. Nós vimos aqui esse versículo que nós lemos, João escrevendo, dizendo, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Eu estava meditando nesse texto aqui, prezados irmãos, um dia desse, aí o Espírito Santo me levou naquela passagem que até o pastor nesta noite fez menção. Ele fez menção e eu quero trazer um comentário aqui, prezados irmãos, está registrado lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, né, se os irmãos quiserem acompanhar aí, Lucas capítulo de número 7, a partir do versículo 36, né? A partir do versículo 36, eu não vou ler aqui, eu vou comentar esse assunto aqui com os irmãos. A Bíblia registra aqui, prezados irmãos, que um certo homem
um fariseu. Fariseu, quando se tratava de um fariseu, se tratava de um religioso da religião do farisaísmo. Então, eu até coloco aqui, um homem religioso, um homem que tinha uma religião, e por sinal, naquela época a religião dos fariseus era a religião de maior conceito na época, era a religião predominante nos dias de Jesus. Então esse homem religioso, né, que se dizia ser um autêntico filho de Deus, um homem que eu acredito que ele era um cumpridor de todas as normas, né? Todas as normas que a religião impunha sobre a vida dele. Ele se sentia um verdadeiro cidadão dos céus. Esse homem fariseu, né? A Bíblia não cita aqui nenhum outro adjetivo dele, a não ser dizer que ele era um homem fariseu, né? Ele era um homem fariseu. Então ele é reconhecido aqui pela sua religião. Tem muita gente, prezados irmãos, nos dias de hoje, que é reconhecido pela sua religião. E esse aqui era um homem reconhecido pela sua religião. Quando a gente convive no mundo aí fora, irmãos, muitas vezes a gente é reconhecido por ser crente. Aquele crente, aquele pastor. Ainda, prezados irmãos, esses dias atrás eu estava em Barão e eu havia comprado, prezados irmãos, uma mercadoria lá para a construção do templo. E o entregador foi entregar a mercadoria e chegou lá no endereço e procurou pelo Moisés, que é o que estava lá no pedido, né? O pedido da compra. Moisés, não, eu vim fazer uma entrega aqui para o Moisés. Aonde que mora o Moisés? Aonde que mora? Os vizinhos não souberam informar. Porque todos os vizinhos lá, todos me conhecem como pastor. A vizinhança toda me conhece como pastor. A entrega voltou. Aí depois eu liguei lá na loja, mas vocês não me entregaram. Eu falei, não, mas nós não achou. Eu falei, não, então me desculpe. Eu poderia ter colocado no pedido pastor Moisés, aí os vizinhos iam falar. Irmãos, aconteceu agora, recente. Então, às vezes, a gente é conhecido, né? Conhecido pela religião ou pela posição que a gente ocupa. E esse homem aqui era reconhecido pela religião dele. Mas havia na cidade também, irmãos, naquela província ali, uma mulher que também ela era conhecida pela sua situação. Ela é conhecida no texto aqui de uma mulher pecadora. Uma mulher pecadora. Eu li, prezados irmãos, em João, quando João escreve, dizia: filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos temos um advogado. Temos Jesus Cristo. Não pequeis, mas se pecar, temos Jesus Cristo. Temos Jesus Cristo porque Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Tem um versículo que João escreveu, ele disse que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Olha que João disse isso, irmãos. E João era aquele discípulo que acompanhou Jesus desde o começo do ministério. João era aquele discípulo que amava Jesus. João é aquele discípulo que estava em todos os momentos junto com Jesus. É aquele discípulo amado de Jesus. E quando ele cita esse versículo que eu estou citando aqui, ele disse: se dissermos, ele se coloca, ele se inclui. Ele diz: se dissermos que não temos pecado, então João se inclui como pecador. Ele se inclui como pecador. Ele diz que se dissermos que não temos pecado, mentimos e a verdade não está em nós. Agora, o importante, irmãos, é entender que Jesus Cristo, o justo, como diz aqui no texto que eu li, filhos, não pequeis.
Porque Jesus Cristo, o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. No caso do fariseu, quando Jesus entra na casa do fariseu, atendendo o convite do fariseu. O convite do fariseu era para Jesus jantar com o fariseu, jantar com aquele religioso. E Jesus foi no jantar, porque eu quero que os irmãos entendam, irmãos, que Jesus vai aonde é chamado. Jesus vai aonde é convidado. Eu vi textos na Bíblia, prezados irmãos, que Jesus, ele relacionava com todo tipo de pessoa. Se a gente for olhar aí em Lucas capítulo 15, você vai ver, prezados irmãos, que Jesus comia com os publicanos, com os pecadores, né? E os fariseus e os escribas, a Bíblia vai dizer que viviam murmurando de Jesus, porque Jesus comia com os fariseus, comia com os publicanos, e Jesus comia com eles como? Indo na casa deles. Como está lá em Lucas 19, Jesus vai na casa de Zaqueu e come na casa de Zaqueu, que era conhecido como um homem pecador. Eu quero dizer que Jesus vai na casa aonde alguém tem necessidade de Jesus, ou na casa de alguém que chama Jesus. Ele vai, ele não coloca obstáculo. Eu acredito que Jesus vai na tua casa. Jesus não faz acepção de pessoa. Os irmãos lembram, prezados irmãos, daquela passagem que Jesus foi chamado, prezados irmãos, para ir na casa de Jairo. Na casa de Jairo. Ele foi chamado para ir, ele não hesitou não, ele não colocou obstáculo. Ele vai. E eu quero dizer que ele vai na tua casa. Seja você crente ou não, se você precisar de Jesus, se você chamar Jesus, se você entrar no teu aposento, entrar no teu quarto e bater o joelho, fala: Jesus, eu preciso da tua visita, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor. Tenha certeza que Jesus vai. Porque o escritor de Hebreus, ele escreveu dizendo: Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele continua indo, irmão. Ele continua indo. Ele vai jantar com você se você quer. Ele vai almoçar com você. Ele vai no teu emprego, ele vai. Mas a Bíblia vai dizer aqui, prezados irmãos, que uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, sabendo que Jesus estava na casa daquele homem, aquela mulher, ela toma uma atitude, ela resolve, ir, porque aquela mulher, prezados irmãos, eu acredito aqui, pelo o texto que registra aqui a história, eu acredito que aquela mulher estava cansada de viver aquela vida de discriminação por causa dos seus próprios erros. Aquela vida que ela vivia pecando, aquilo era um fardo para aquela mulher. E aquela mulher, ela queria se livrar desse fardo. No versículo de João, os irmãos lembram, Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Então ela pensou consigo: olha, Jesus está lá, e o que eu preciso, Jesus pode. Jesus, Ele é o único que pode. E a mulher vai ter um encontro com Jesus na casa desse homem, mesmo sem ela ser convidada. Ela não era convidada para o jantar, mas ela sabia que ali estava a solução da vida dela. Então ela vai, e ela não vai de mãos vazias, irmãos. Aquela mulher não vai de mãos vazias. A Bíblia diz que ela leva consigo um unguento. Ela leva consigo um perfume. Ela leva aquele perfume porque ela queria dar um presente a Jesus. Ela queria dar um presente a Jesus. Ela queria adorar a Jesus. E uma das formas de adorar era com presente, além de a presença, Os irmãos lembram daquela passagem
que quando aqueles magos do Oriente, né, ficaram informados pelos estudos que eles tinham de que haveria nascido o Messias. Então eles foram para conhecer esse Messias. Então eles levaram presente, porque uma forma de adorar, prezados irmãos, era dando presente. E perfume sempre, eu quero dizer para a igreja, perfume sempre foi uma boa opção de presente, né, pastor? Perfume sempre foi uma boa opção. E aquela mulher teve aquela boa opção. Não, eu vou levar um perfume. E ela leva aquele perfume para adorar a Jesus. Apesar de ser uma pecadora, ela estava em busca de uma restauração. Ela estava em busca de uma solução. Eu disse que todos nós somos pecadores, irmãos. Mas nem todos nós nos damos conta que precisamos ir ao encontro de Jesus e adorá-lo com presente, adorá-lo com coisas que chamam a atenção de Jesus, coisas que façam a diferença na casa. E nós temos condição de adorar a Jesus com algo que faz a diferença. A Bíblia diz que Jesus está ali sentado na mesa com o dono da casa, e de repente, prezados irmãos, aquela mulher, ela se prostra aos pés de Jesus, e a adoração dela é tão profunda que ela não se contém e começa a derramar lágrimas e lágrimas e mais lágrimas, e as lágrimas caem por cima dos pés de Jesus. E ela percebe que os pés de Jesus estavam molhando-se com as suas lágrimas, e ela em pranto, porque, prezados irmãos, ela estava com a alma adorando. Quando o crente, irmãos, está com a sua alma adorando a Jesus, às vezes ele não contém as lágrimas, às vezes ele não resiste, e às vezes ele molha o banco da igreja, às vezes ele molha o piso da igreja, às vezes ele molha o tapete do quarto, às vezes ele molha o travesseiro, mas é porque a alma está exprimindo uma adoração verdadeira. E aquela mulher estava com a alma exprimindo ali uma verdadeira adoração. E eu acredito que ela ficou um pouco constrangida com estar molhando os pés de Jesus. Ela pega os cabelos, porque não tinha outra coisa para lançar mão ali no momento. Ela pega o cabelo e enxuga. Mas o coração dela, irmãos, estava, irmãos, querendo molhar os pés de Jesus, não só com lágrimas, mas com o perfume. Com o perfume. Ela queria, prezados irmãos, dedicar o perfume. Aquela mulher estava de uma forma tão discreta. Para adorar a Jesus, irmão, você não precisa fazer muito alvoroço, não, né? Ela, de uma forma tão discreta, ela não queria interromper o diálogo de Jesus com Simão, dono da casa. Ela não queria que os demais convidados fossem perturbados. Ela não queria. Então ela, cara, da forma mais humilde e discreta, ela pega aquele perfume e começa a molhar os pés de Jesus e passar o perfume nos pés de Jesus. E agora ela vê que os pés de Jesus estavam perfumados. Ela, com uma forma de adoração, ela beija os pés de Jesus. Porque beijar os pés, prezados irmãos, é até um ditado que muita gente usa aí, para quando quer fazer outro humilhar-se assim, fala, não, eu quero fazer ele beijar meus pés. Mas o importante, irmão, é quando o crente, ele resolve beijar os pés de Jesus. Beijar os pés de Jesus, irmãos, é a mais profunda
toda, irmãos, forma de você expressar sua humildade perante o Senhor, perante aquele que é a propiciação pelos nossos pecados, perante aquele que não só pelos nossos pecados, mas pelo pecado do mundo todo, disse João, pelo pecado do mundo todo. João disse, olha, não só pelos pecados nossos aqui, mas os pecados do mundo todo. Aí abrange a minha vida, aí abrange o pastor Arnaldo, aí abrange a tua vida. Irmãos, os pecados do mundo todo, abrange nós aqui no Prata, abrange as pessoas lá de Barão de Grajaú, lá aonde estiver um ser humano que quiser, irmão, ser livre dos seus pecados. Jesus Cristo é a propiciação. Ele é a propiciação. Ele é quem tem o poder de apagar. Ele é quem tem o poder de cancelar. E olha, prezados irmãos, olha que nós precisamos de Jesus. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Somos mentirosos, a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado. Então, sabendo desta verdade, que somos pecadores, é uma necessidade, irmãos, executar os atos desta mulher continuamente. É uma necessidade de nós como crente. Aí você pode dizer, pastor, mas eu como crente, eu estou santo, eu estou perfeito, eu estou puro. Olha, meu irmão, isto em parte. Isto em parte. Porque a Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo. É claro que foi em outros tempos, aí você pode dizer, mas hoje tem. Mas eu quero dizer para você, naquela casa havia um religioso e uma pecadora. Havia um religioso que se dizia, eu sou santo, eu estou correto, eu sou cumpridor da lei, eu cumpro todas as normas da minha religião, da minha igreja, eu cumpro tudo. Tinha um religioso lá, eu não sei quantos religiosos tem aqui, mas a nossa igreja é uma religião. E se você é um seguidor da igreja, você é um religioso. Eu sou um religioso. Só que eu não posso ficar só no campo de ser um religioso. Eu sou um religioso que preciso reconhecer que sou pecador. E eu sou um religioso que, reconhecendo que sou pecador, eu preciso de lutar comigo mesmo para alcançar de Jesus a propiciação. Eu preciso de abraçar com Jesus, apegar com Jesus. Eu preciso de vir para a igreja. Eu preciso de molhar. Eu preciso de passar, prezados irmãos, o perfume da santidade. O perfume da santidade. Você tem santidade na sua vida? Tem santidade na sua vida? Tem o perfume para oferecer a Jesus? Tem o perfume? Se não tem, comece a trabalhar por esse perfume que agrada o Mestre. Comece. A santidade, ela nos dá o cheiro suave, o cheiro de Cristo, porque Cristo é santo. Cristo é santo. Nós já lemos um texto aqui hoje, na leitura da abertura, prezados irmãos, do nosso culto. Quero só lembrar os irmãos, acho que os irmãos estão lembrando que quando Jesus começa a citar ali, prezados irmãos, os adjetivos de Jesus, na carta à igreja de Filadélfia, ele diz assim, ó, isto diz o justo, o verdadeiro. E nós temos que ser como Ele é. Isto diz o justo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. É o que diz para você nesta noite também. É Ele que diz para você nesta noite também.
Eu quero concluir aqui dizendo, prezados irmãos, que aquele homem religioso, ele começou a razoar em seu coração, e ele começou a pensar dentro de si: se este aí fosse profeta, já fazendo um apontamento a Jesus, já fazendo, vamos dizer assim, tentando fazer um pré-julgamento de Jesus. Se este aí fosse profeta, ele bem saberia quem é esta que toca nele, porque ela é uma pecadora, e ele não permitiria que essa pecadora ficasse tocando nele. Se ele fosse profeta, ele saberia bem quem é essa mulher. Aquele Simão, irmãos, ele pensava assim: Jesus está enganado com respeito a essa mulher. Mas Jesus, sabe o que Jesus aprovou para Simão? Jesus aprovou para Simão o seguinte: tu está enganado a meu respeito. Tu, religioso, está enganado a meu respeito. Eu não estou enganado a respeito da mulher. Jesus não se engana, irmão. Jesus não se engana com a igreja que ele tem. Jesus não se engana com os crentes que estão aqui. Jesus não se engana com a luta que tu passa. Jesus não se engana com os teus problemas. Jesus sabe. Ele sabe bem quem você é. Ele sabe bem quem você é. Nas 7 cartas, eu estou até fazendo uma mistura aqui, mas nas 7 cartas que Jesus escreve às igrejas da Ásia, em todas elas, Jesus usa uma frase assim: olha, conheço as tuas obras. Jesus te conhece como ele conhecia aquela mulher. Nas 7 cartas ele conhece as tuas obras. Conheço as tuas obras. Jesus não se engana. E aí Jesus cita uma parábolazinha curta para o fariseu. Jesus disse para o fariseu assim: olha, um certo homem, ele tinha 2 devedores que deviam a ele. Um devia 500 denários e o outro devia 50 denários. E aqueles devedores não tinham como pagar. Então o Senhor daqueles homens que deviam a ele perdoou o que devia 500 denários e perdoou também o que devia 50 denários. Então agora, Simão, me diga, qual desses 2 amara mais a Jesus? Qual desses 2? Aí Simão disse: olha, certamente é o que foi perdoado uma conta maior. Então aquele que foi perdoado uma conta maior, certamente amara mais. Era uma pessoa que havia dedicado muito amor. Aí Jesus disse: julgaste bem, Simão. Tu é um religioso, né? Mas porém, quando eu entrei aqui, tu não lavou os meus pés, que é a tradição aí. Tu não lavou meus pés. Esta mulher lavou meus pés com as suas lágrimas. Tu não me recebeste com ósculo, com beijo, que era a tradição também dos judeus, mas essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Tu não ungiu a minha cabeça quando eu cheguei aqui. Esta mulher ungiu os meus pés com perfume. Aí ele vira para a mulher e disse: mulher, os teus muitos, olha prezado irmão, que aí ele usa um adjetivo interessante: os teus muitos pecados te são perdoados. Jesus estava ao mesmo tempo querendo dizer: mulher, esta tua muita adoração terá uma recompensa. Esta tua muita adoração faz com que eu perdoo os teus muitos pecados. E eu termino dizendo para a igreja: igreja, a tua muita adoração atrai para a tua vida as muitas bênçãos, os muitos perdão, os muitos livramentos, as muitas respostas de Deus na tua vida. A tua muita adoração traz um resultado para os teus muitos problemas. Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé.
Igreja, não cesse de adorar a Jesus. Derrame diante dele toda a adoração possível, todo sentimento. Abra o teu coração, não só hoje, não só aqui, não só num culto como este, mas tenha uma vida de uma adoração grande perante o Senhor. Tenha um perfume da santidade valioso para adorar ao Senhor. Então a tua muita adoração trará as tuas muitas bênçãos, o teu muito perdão que você precisa, que eu preciso. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai eterno que estás nos céus, a palavra que o Senhor colocou em meu coração, ó Pai celestial, eu entrego, ó Pai, para a tua igreja. Ó Pai, esta igreja é uma igreja adoradora. Ó Pai, mas que o teu Espírito nesta noite receba a adoração dos teus filhos. Receba, Pai, desperta aquele que não adorava, desperta aquele que adora pouco. Ó Pai, que a tua igreja passe a adorar em grande escala, que a tua igreja passe a adorar em grande extensão, em grande quantidade. Ó Pai, para que a bênção, o perdão do Senhor seja grande sobre a tua igreja, para que o milagre seja grande sobre a igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus vai restaurando, Jesus vai curando, Jesus vai perdoando. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, da amor que deu. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, Você pode adorá-lo. sopraste tua vida em Aqui esta noite, oh glória ao nome de Jesus. Tu tem sido tão, Jesus tão perdoou os bom pecados daquela mulher, pra muitos pecados. Ele como se ele dissesse: eu reconheço, tu és realmente uma mulher pecadora. Seu perdão, Deus, muitos pecados. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Só pra me encontrar. Bendito é o teu nome. Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, da amor de Deus. Amor de Deus. Visita Jesus, visita esta casa, visita este homem, esta mulher, esta família. O Senhor tem poder esta noite para curar, restaurar, libertar, transformar, batizar no Traz Espírito luz para as Santo, sombras, trazer um renovo, destrói as mentiras para pra perdoar, me encontrar, para restaurar, para trazer vida, derruba muralhas, Em nome de Jesus, destrói esta as noite, mentiras nós pra me ministramos o teu milagre sobre cada encontrar. vida. Traz luz Está para as sendo sombras, envolvida escala neste momento de montanhas culto e adoração pra me encontrar. na tua presença, porque teu poder e a tua Derruba presença muralhas, é real, destrói meu as Pai. mentiras E assim como pra o me Senhor encontrar. perdoou os muitos
meu Jesus. A nossa gratidão a Ti esta noite, Pai, por Tua palavra, por Tua graça, por Teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Irmãos, nosso Deus é todo poderoso.